Axé. Aqui quem fala é Ronaldo Pereira. Estamos trazendo hoje um novo programa para vocês. É isso aí, um novo programa com o sacerdote Cyrus. Ele vai trazer muita coisa boa para vocês. Prestem bem atenção, esse programa não é gravado, não, senhor. Vocês podem mandar as perguntas aqui pra gente, que a gente vai encaminhar pro Cyrus, o meu irmão, e tenha certeza de um negócio, ele vai te responder com muito carinho. Essa é a Rádio do Axé. Cyrus? Isso. Vamos lá, vamos começar o programa? Vamos sim. Primeiro, antes de começar o programa, qual o nome do seu programa? Vamos falar sobre o quê? Quem é o Cyrus, que eu não conheço, vamos dizer assim, né? Para quem não conhece, vamos colocar como eu não conheço também. Quem é o Cyrus? Quanto tempo o Cyrus está na Umbanda? E aonde fica? Como que é os trabalhos do Cyrus? Tudo mais. Esclarece aí o nosso povo, por favor. Bom, pai Ronaldo, inicialmente eu queria agradecer pela oportunidade, né? Diante desse canal maravilhoso que eu tenho a chance aqui diante de vocês de participar, e queria nesse momento aqui então divulgar junto a vocês o meu trabalho dentro da Umbanda. Eu sou fundador da tenda Luz da Aurora de Umbanda Sagrada. A gente fundou ela, eu junto com a minha esposa, dia 25 de setembro de 2004, e junto a esse trabalho nós mantemos o Naifé, que é a nossa escola de ensinos dentro do âmbito religioso e magístico. O Naifé nós mantemos com o site www.onaifé.org. Nós centralizamos todas as nossas atividades em cima das atividades do Naifé, inclusive o terreiro mantém-se pelo Naifé. O Naifé é um centro de estudos sinérgicos de alta ciência teúrgica. Eu sei que o nome é meio rebuscado, mas ele explica qual é a atividade dos meus trabalhos no contexto que a sinergia quer dizer que nós todos juntos somos mais eficientes do que cada um de nós sozinhos, né? E também mantém um trabalho de estudos voltado à física quântica, que se chama Dogon Sirius não de Sirius, o meu nome, mas Sirius da constelação Sirius, e cuja a gente faz estudos sobre qualidade de vida voltado ao entendimento do macrocosmos, da origem da vida e de toda a grandiosidade da criação de Deus. Não olhamos com olhos somente científicos, mas também cremos na deidade, né? Ao contrário do estudo científico que experimenta e prova as circunstâncias, mas além da circunstância científica também cremos na deidade, no princípio criador, sustentador de todas as coisas. E a partir dessa visão espírita e dessa visão, eu digo espírita porque tem total contexto e do entendimento de Chico Xavier. Chico Xavier, ele entrava muito no contexto quântico do entendimento da vida, inclusive quanto até a comunicação deles com realidades de dimensões paralelas e de seres que estão em outros planos da vida. Não digo do plano material para o plano espiritual, mas eu digo em outros planetas, inclusive, né? Nesse mérito que eu me reporto. E também tem ainda, dentro de todo esse contexto, os trabalhos espirituais, né? Eu não sei se eu já falei, mas a gente tem, portanto, dia 8/8, sábado que vem, nós temos um trabalho de Pombagira, na linha de Pombagira. É um trabalho espiritual que vai ser dirigido pela sacerdotisa Degiane, que é a minha esposa, cofundadora comigo da tenda Luz da Aurora de Umbanda Sagrada. Ela será dirigida com um enfoque feminino, como todos já sabem. A divindade Pombagira, a espiritualidade Pombagira, que vem da espírito Pombagira, ele nos traz uma quantidade de informações que nem todas elas nós conhecemos, mas que são altamente realizadoras e criam possibilidades de harmonizar campos da nossa vida que muitas vezes nós não temos
ciência que estão desarmonizados, né? Então, não são todas as casas que fazem trabalhos específicos para a pombagira, não depreciando quem não faz, mas a gente achou por bem trazer para aqueles que quiserem se servir um trabalho só dedicado para esse campo da espiritualidade, para servir aqueles que sofrem, que perecem por circunstâncias no campo do amor, no campo dos desejos e da vida. Complemento mais alguma coisa? Estou à disposição, portanto, já do programa. Tá, enquanto isso, vamos só fazer. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como que você conheceu a religião? Há quanto tempo você está na religião? Você já era de alguma outra religião ou não? Informa o pessoal aí que ouve a gente, por favor. Sim, olha, o meu envolvimento, perdão pela pausa. O meu envolvimento com a Umbanda, ele se deu inicialmente quando eu era muito pequeno, próximo aos meus 8 a 9 anos, porque os meus familiares, por parte de mãe, eles consultavam com sacerdotes de Umbanda, e alguns, inclusive, faziam atendimentos solo, assim, não tinham terreiros, né? E eu ia com ela, e tinha o prazer de conhecer por intermédio de Pai Renato, né? Pai Renato foi quem me fez conhecer a Umbanda. E eu, muito novo, a minha mãe falava: você quer fazer alguma pergunta pro Preto Velho? Eu perguntava se eu ia passar de ano na escola. Então o meu relacionamento inicial foi muito muito singelo. Eu não tive o envolvimento mais complexo do que esse, além da sua consulta. Eu não desenvolvi, não frequentava, né? E posteriormente eu fiquei muitos anos sem nenhum vínculo com a Umbanda. Eu estudei em colégio católico em Santos, eu sou de Santos, na Baixada de São Paulo, e nascido em Santos, e eu estudei num colégio marista. Então a minha base, eu fiz primeira comunhão, eu tenho um estudo religioso voltado ao âmbito católico, mas eu fui adentrar mesmo na Umbanda por intermédio do meu pai biológico, que num momento ele conheceu a Umbanda aqui em Mogi das Cruzes, por uma pessoa que posteriormente veio a ser a minha mãe de santo, e tive essa primeira experiência mais envolvida, né, nesse momento. Mas como que eu vou dizer, eu quando passou alguns anos de envolvimento, eu passei pelas minhas iniciações dentro da religião, e quando eu vivi, eu fui convidado pelas minhas próprias entidades para que eu saísse daquele ambiente. E não por depreciação da casa, nada, mas com a intenção de já me preparar para que eu abrisse o meu ambiente de trabalho. E isso se deu próximo, eu me casei em 2002, e em 2004 eu abri a Tenda Luz Dourada em Mogi das Cruzes. E de lá para cá, entre altos e baixos e as dificuldades inerentes a manter um templo, né? O templo chegou aí para Embu das Artes, né? A gente ficou um tempo mantendo esses trabalhos em Embu das Artes. Olha só a virada, né? Outro extremo de São Paulo. E depois retornamos a São Paulo e estamos agora retomando os nossos trabalhos mediúnicos dentro do Tenda Luz da Aurora, e inclusive aqui já vamos aqui fazer 11 anos de existência. Não são de trabalhos contínuos, a gente teve algumas pausas longas com as atividades devido à ausência de locais físicos, né? Então, mas graças a Deus, graças à permissão do nosso Divino Pai Oxalá, estamos ativos, com cursos abertos. Nós estamos com eu tenho uma ligação desde o ano de 2000 com o mestre Rubens Saraceni, quem é a pessoa que, quando eu saí daquele terreiro que eu mencionei em Mogi das Cruzes, eu me atrelei diretamente com o Rubens Saraceni, e conhecendo desde o ano de 2000,
de 99 para 2000, fiz cursos de magia com ele e fiz até o último que ele nos deixou em plano terrestre. Isso me engrandeceu a vida, engrandeceu meu espírito, engrandeceu minha alma. Meu alicerce de vida é tudo que o Rubens trouxe, que é de extremo poder na minha vida, e eu me devo muito a ele como pessoa, porque eu não tenho visão dentro do campo espiritual de nenhum âmbito de pessoa de tamanha grandeza como ele exerceu sobre a vida de muitas pessoas, e eu sou uma delas. Então esse foi, eu hoje então estou abrindo, inclusive, com início na semana que vem, dia 9, agora no domingo, das 16 às 18 horas, um curso de magia divina dos 7 raios sagrados. Todos estão convidados que têm acesso ao Mogi das Cruzes, né? E também, a partir de setembro, nós vamos dar início à magia dos 7 dragões sagrados, que é uma magia maravilhosíssima e extremamente realizadora. Imagine só você desmanchar uma magia, um canto negro, um voodooísmo, um trabalho de espelhamento, simplesmente com processos mentais e gestuais. É algo extremamente poderoso e que demanda iniciações e consagrações e aulas de conteúdo teórico. Em 4 meses a pessoa recebe essa capacitação. E olha, eu sou uma pessoa que não sou indicada a divulgar isso, porque eu vou melar muito o assunto, porque eu sou admirador muito grande das obras de Rubens, e por isso eu levo isso à frente. Então fica aí o convite, tá à disposição para quem quiser, em Mogi das Cruzes. Temos 2 cursos de magia seguidos, Raios e Dragões, inédito, e que agora recém-aberto pelo Colégio de Tradução de Magia Divina. Então estamos aí à disposição de quem quiser participar. Tá certo. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Então, Pai Ronaldo, eu fiquei muito pensativo referente em que assunto abordar que pudesse somar de forma positiva a todos os irmãos que nos dão a honra de ouvir o que nós temos a dizer. Porque é uma honra muito grande a Umbanda ter um veículo como o que vocês estão propiciando para nós. E a responsabilidade dentro da fé de Umbanda, mas estendendo inclusive a responsabilidade do membro de qualquer religião, o que isso traz na sua vida, em todos os segmentos da sua vida. Então, o que eu queria trazer para vocês é uma explanação das minhas vivências, do que eu tenho por verdade. Acho conveniente, inclusive, eu trazer que algumas coisas que eu posso falar não estarão provavelmente em conivência direta com o que muitas pessoas aprendem com seus pais de santo. E isso quer dizer, confie nos seus pais de santo, não confie em mim, porque eu acho que o certo é nós confiarmos naqueles que nos receberam e nos acolheram em nossas casas. Mas eu trago uma informação cuja eu tenho uma vivência e tenho fé e tenho experiência nesses assuntos, que de repente podem somar uma melhora, uma qualidade de vida e uma consciência, expandir uma consciência numa novidade. Quero deixar que esse assunto da responsabilidade de Umbanda para fazer pensar. Não espero de vocês que vocês concordem plenamente com tudo que iria abordar, mas é com muito carinho que eu trago com vocês a minha visão. Nesse âmbito, Pai Ronaldo. Entendi. Veio uma pergunta aqui da Sabrina, tá? E ela está perguntando assim: aonde começa a responsabilidade de um sacerdote de Umbanda e aonde ela para? Maravilha. Eu vou responder essa pergunta mantendo um cronograma de dissertação que eu separei para vocês. E, Sabrina, por favor, se eu, dentro dessa dissertação que eu vou fazer com vocês, eu não tiver respondido, você volta a enfatizar para mim, por gentileza. Primeiro, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo que
deixa eu ver por onde. Vamos trazer primeiro o que é a definição de responsabilidade na Umbanda e na religião, né? É algo que eu entendo da seguinte forma, que é algo que é imputado na vida da pessoa como uma obrigação que não é facultativa, entendeu? Ela não tem o direito de escolha de fazer ou não, fora aquelas pessoas que tem as pessoas que elas recebem uma responsabilidade que são inerentes aos karmas que ela traz de outras realidades. Então, aqueles que estão envolvidos pela responsabilidade, porque voluntariamente se colocaram sob a responsabilidade, ela entenda-se, portanto, que é uma obrigação facultativa. Então, essa responsabilidade você escolheu. Então, é de bom tom que a gente honre com todos os atributos dessa nossa escolha. Né? Quais são as perdas que podem lhe trazer você não cumprir as suas responsabilidades, né? Você perde o controle da sua vida quando você não cumpre as responsabilidades no seu âmbito mediúnico ou religioso. Eu estou entrando só nesse mérito, tá? Não estendo para outros campos da vida, mas eu queria que a gente focasse na Umbanda e na religião. Quando a gente falta com a nossa responsabilidade dentro desse âmbito, nós temos perda do controle de nossa vida, nós temos perda de credibilidade. Eu também vejo que nós temos perda de sucesso no que nós fazemos, né? Nós temos perda de respeito, né? As oportunidades parece que fogem, elas correm entre os dedos, né? Nós temos perda do direito de escolha no que nós fazemos, nós temos perda de paz na nossa vida, e também nós nos tornamos pessoas mais amargosas, nós perdemos perda de amorosidade, né? E ao mesmo tempo você ganha alguns presentes não tão agradáveis também. Você passa a ganhar certos prejuízos em sua vida com o não exercício da responsabilidade. Você ganha depressão, você ganha dor de cabeça porque as coisas começam a não se processar porque você não está cumprindo o que lhe é cabido, nervosismo, uma sobrecarga emocional que com o tempo vai se tornando insuportável, né? A paralisação de todos os setores da sua vida e perda de inúmeros méritos da sua vida, né? E aí alguém pode me perguntar o seguinte: quais são as nossas responsabilidades? E nesse mérito eu posso acabar respondendo a pergunta da Sabrina. As nossas responsabilidades é arcar e ter conhecimento integral. Nossa responsabilidade maior dentro da religião, ao meu ver, é ter conhecimento integral do que é a religião cujo você pratica. O que é? Entender os fundamentos da sua fé. Entender integralmente os fundamentos da sua fé. Agora, respondendo a pergunta da Sabrina, principalmente quando você for um sacerdote. Porque aí é obrigação extremamente sem retorno. É obrigatório que o sacerdote ele tenha total ciência do que é a religião cujo ele é um sacerdote, né? Ele tem que entender todos os seus fundamentos, né? Não ter os seus conhecimentos baseados em achismos, né? E em cima disso, portanto, o que eu vou propor para vocês? Eu queria fazer uma brincadeira, um exercício, né? E o que eu queria trazer para vocês? Imagine que toda pessoa que entra numa religião, imagine que todo mundo fosse uma garrafa de um vasilhame, e todo mundo, quando entrasse numa religião, fosse um vasilhame de 200 ml, sabe? Imagine isso. Eu penso na cabeça, eu sou uma garrafa de Coca-Cola de 200 ml, que é a menorzinha. Maravilha. Agora, dentro desse âmbito, o que você tem capacidade de carregar dentro de você, o que você tem capacidade de... entenda também o seguinte, quando você imagina que você fosse um vasilhame de 200 ml, você tem que entender o que cabe dentro de você. É muito pouco. Você está iniciando na sua fé, né? Você está querendo aprender
você está com sangue nos olhos, doido para aprender tudo, dando para entender muitas coisas que envolvem a religião, né? Então, se você é um vasilhame de 200 ml, pouco cabe em você. Você está aprendendo ainda. Não, então, ele é cobrado, inclusive, pouca responsabilidade inicialmente. E é cobrado muito pouco. E às vezes a pessoa ela traz para ela uma carga que se sobrecarrega, mas na verdade quem está trazendo é o próprio médium. Então, é importante ressaltar o seguinte, que é incrível como essa turma dos 200 ml, que são os iniciantes na fé, independente da religião, é aquela que é doida, né, para virar garrafa PET. Ela quer logo crescer e alcançar patamares excelsos dentro da religião, né? E ainda digo mais, que esse pessoal de 200 ml, por sua grande quantidade, é quem tem dominado as grandes religiões ativas no nosso planeta Terra. São pessoas que ainda não têm uma preparação para carregar grandes cargas, né? Então, eu trago para vocês o seguinte, colocar a mão em cumbuca quando a gente é noviço, existe uma alta ansiedade em querer envolver-se e entender o que é a espiritualidade nesse momento. Mas quando nós passamos agora para uma iniciação, nós fazemos um batismo, nós fazemos um curso, nós falemos um livro, nós passamos por aquelas aulas que os sacerdotes fazem dentro dos templos, isso vai introjectando dentro de nós muito conhecimento e vai enchendo o nosso vasilhame, até um ponto que a divindade ela lhe concede mais capacidade de absorção, e dentro da sua balancinha mediúnica você consegue carregar mais carga, e isso lhe é imputado como uma consagração. Você ganha uma possibilidade de carregar mais, lhe é dado mais responsabilidades, mas também lhe é dado mais poder de resolução de atividades, né? E então, você quando passa por uma iniciação, seja uma coroação, dependendo da linha de umbanda que você passa, que são algumas umbandas mais africanizadas, eles fazem um bori, que é voltando mais para o candomblé, em que tem uma umbanda mais africanizada, e dependendo da umbanda, você passa com um ritual de coroação, o médio é coroado após 7 anos de exercício da mediunidade, dando consulta. Quando passa por esse ritual, automaticamente algumas pessoas podem acabar recebendo um choque. Por quê? Porque elas veem que a umbanda ela é muito séria. E a umbanda ela se torna muito séria para quem a trata a umbanda com muita responsabilidade. Porque com muita responsabilidade, quando você dá o seu melhor... Tô falando demais, né? Mas não deixa vocês falarem, né? Pode ir, o programa é do senhor. Quando você dá muita responsabilidade para as suas entidades elas conseguem, portanto, te devolver isso em realizações no seu campo espiritual. Aí, quando, portanto, nós vamos passando por essas iniciações, lhe é imputado na sua vida condições de você resolver circunstâncias cada vez mais demandadas, mais pesadas, mais brutas, sem que você sofra grandes choques espirituais. Porque essa galera dos 200 ml, aqueles recém-chegados de Umbanda, é os que querem meter a mão na cumbuca. Esse pessoal noviço é os que querem se atrever a entrar em grandes trabalhos, de grandes ousadias. E isso é um exercício muito perigoso. São essas grandes massas que se tornam evangélicas muito rápido, falando que a religião de Umbanda é ruim. Não é que a religião de Umbanda é ruim, é que o vasilhamezinho dele ainda não permite ele segurar o tamanho da violência de choques energéticos brutais cujo ele mete a mão. Agora, sacerdotes de Umbanda, que já tem aquele casco de 3 litros nas costas, né? Ele entra numa situação de uma demanda violenta, e o que acontece com ele? Ele não sente, porque os guias deles têm as suas firmezas assentadas, ele tem os assentamentos dele, ele tem trabalhos que sustentam a vibração dele, ele tem de pontos de defesa e descarga, tem um altar firmado, tem os seus guias, ele conhece o seu orixá ancestral, o seu guia de frente,
se o orixá de frente, se o orixá adjunto. Olha só o que muda a quantidade, o que o conhecimento nos traz. Tem uma passagem na Bíblia, porque eu sou um amante do estudo bíblico, não porque eu sou um fundamentalista que mistura as coisas, mas eu sou uma pessoa que pinço palavras benditas e trago nos momentos oportunos. Tem uma passagem no livro, se não me engano, de Oséias, que diz o seguinte: esse povo sofre porque lhe falta conhecimento. E é exatamente o que acontece na Umbanda. Tem muita gente que não pode fazendo o que não pode. E isso não é só aqui, em outras religiões também. Quando as pessoas que são evangélicas chegam para você e falam: Jesus Cristo quer que você venha para o meu culto, senão você vai para o inferno. E não é bem assim. Jesus Cristo quer somente que você aceite que Deus é infalível. Deus não errou quando o mal para acontecer acontece na sua vida, para que o bem também aconteça na sua vida. E é um assunto muito complexo, que pode ser o tema de um outro bate-papo nosso, mas eu só vou adentrar, esmiuçar um pouquinho. O que às vezes a gente tem que entender é que para que uma pessoa seja o primeiro colocado numa corrida, você vai ter que ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Não dá para ter vários primeiros. Para que o leão coma, ou algum bicho vai ter que morrer. Então, para o leão sobreviver, vai ter que haver o mal. Esse questionamento de que para o bem acontecer, muitas vezes o mal também tem que acontecer junto, isso é a ignorância que se dá naqueles que questionam a Deus como não o criador de todas as coisas, porque Deus criou o mal também. Porque se eu admitir que Deus não criou o mal, eu admito que existe um outro criador além de Deus. E isso não é farsa. Deus é o único criador de todas as coisas. E se alguém se rebelou contra Deus, foi uma criatura dele. E ele sabe de todas as coisas. Então, retomando o assunto, para não desviar, é nesse âmbito que a responsabilidade, ela dentro da Umbanda, quando você sabe das suas funções, levanta cedo logo de manhã, toma os seus banhos, acende suas velas, sabe das dificuldades que são inerentes ao dia de trabalho. No dia anterior você já não usufrui de bebidas alcoólicas, já se abstém de relacionamentos sexuais, porque você já começa a condicionar a sua vibração energética para que haja o melhor aproveitamento do seu dia de trabalho no dia seguinte. Essa responsabilidade traz para você muitas benesses. No dia seguinte, as suas entidades verdadeiramente vão se aproximar de você. O seu trabalho vai ser altamente realizador. Por quê? Você fez a sua parte, eles vão fazer a parte deles. Certo, Pai Ronaldo? Certo, concordo plenamente. Aproveitando aqui, veio uma outra pergunta aqui. É o Márcio. Ele está perguntando assim, nesse negócio de responsabilidade, o chefe de um terreiro, ele pode interferir no trabalho de um Exu? A gente teria que entender qual que é o âmbito, né? Porque existe uma circunstância que a gente chama de mistificação da incorporação, né? É claro que isso é um âmbito muito complexo do estudo, quando a gente fala porque imagina só, às vezes o Pai do Santo, ele conhece mais a gente do que o próprio médico se conhece, entendeu? Ele observa como o filho dele toca as coisas, como o filho dele reage nas circunstâncias de dificuldade. Então, às vezes, o que acontece? Ele olha como o filho dele está reagindo e está vendo que às vezes o médium, ele ultrapassa as atividades da entidade e ele começa a agir mantendo os trejeitos da entidade, né? E essa circunstância que ele está fazendo, ele se torna extremamente prejudicial para manter a corrente dos trabalhos espirituais. Então, o que acontece? Quando essa pessoa está fazendo uma atividade que pode ser muito prejudicial ao trabalho, o Pai de Santo pode atrapalhar? Ele deve atrapalhar.
Por quê? Porque isso vai destruir todo um trabalho que o próprio Pai de Santo iniciou de harmonização de todos os pontos de força da casa. Por que ele deve fazer isso? Porque se ele não fizer isso, a casa desmorona, né? A casa, ela cai. Isso se chama animismo. O animismo é quando justamente nós pensamos que estamos sob a influência da entidade, mas às vezes estamos por motivações próprias. E a diferença é que eu vou entrar no âmbito da garrafinha de vasilhame de 200 ml ainda. Muitos médiuns noviços, ou elas podem ter... imaginem isso na cabeça de vocês dessa forma simbólica que eu estou trazendo. Médiuns como se fossem vasilhames de 200 ml, outros de meio litro, outros de 1 litro. Agora imagine o sacerdote de Umbanda lá com um garrafão de 20 litros. Ele sabe muito bem o que está acontecendo contigo. Ele sabe, a entidade sua, antes de incorporar em você, às vezes vem falar oi para ele primeiro, por causa do respeito que nós não temos, as entidades têm. Essas circunstâncias acontecem de uma forma que o sacerdote nem sempre socializa isso, divulga isso. Então, o médium, às vezes, daquele de meio litro, de 1 litro, pensa que sabe tudo, porque ele fez uma atividade ou outra. Mas o sacerdote, ele é o responsável pela integridade espiritual dos trabalhos dele. Ele pode interferir no trabalho de Exu? Dentro da casa dele, ele pode tudo. Ele pode tudo. Então é nesse âmbito que eu trago para vocês. Não há um desrespeito nesse mérito. Por quê? Porque comumente o sacerdote, mesmo estando desincorporado, ele tem maior autoridade lá dentro do que qualquer filho dele incorporado. Isso é a minha opinião. Eu tenho no meu exercício de fé essa crença. Por que eu digo isso? Porque se descambar tudo e todo mundo for para casa doente, compartilhando todas as mazelas que foram desmanchadas naquele dia, porque todo sacerdote sabe que cada uma das pessoas que foram na sua casa, elas estão voltando bem para a casa delas, mas o inferno delas está ficando na sua casa. Se ele não tem os pontos de força devidos, se ele não tem os assentamentos devidos, o trabalho acaba, vai todo mundo embora, o Pai de Santo tem que reabrir um segundo trabalho para conseguir manter o bem-estar dele. Então é muito importante que o Pai de Santo, ciente dessas dificuldades, ele enxerga com certeza todas as situações, ele vai interferir sim, e tem que interferir. Espero ter sido claro, porque é uma coisa muito perigosa isso. Nossa, sensacional mesmo, adorei. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique, eu não sei se ela cabe muito ao tema, então se o senhor quiser responder, tudo bem, se o senhor não quiser, a gente deixa para uma próxima. Claro. Como podemos entender e cuidar de um Exu? Exu precisa ser cuidado? É lindo isso, hein? Porque olha só que maravilha de pergunta. Exu precisa ser cuidado. Nós temos aqui em volta de nós uma quantidade de espíritos que estão sendo exunizados, e entendo por exunizados, são espíritos que têm um conhecimento qualquer e morrem, e eles percebem que ou são envolvidos pelo mistério, e eles são diretamente atrelados ao ministério à esquerda, para que eles recolham todas aquelas mazelas que eles fizeram aos outros. Então essa classe de Exus recém-exunizados, eles estão doidos por trabalho, eles querem trabalhar rápido. Então muitas pessoas começam com os vasilhames de 200 ml, eles estão começando a sua mediunidade e eles querem incorporar rápido. E esses Exus recém-formados que querem trabalhar a toque de caixa, eles pedem vela e pedem não sei o quê. E veja bem, o que acontece com essas pessoas? Elas ficam incorporando um monte de entidades que não são delas, principalmente as da esquerda. Muitas pessoas passam a sua mediunidade inteira sem conhecer o seu Exu de verdade. Conhece um monte de Exu, mas geralmente o Exu que trabalha conosco mesmo, ele é um Exu muito responsável, atrelado ao mistério. Então, são Exus que inclusive já estão em processos de organização,
eles já têm um grau muito alto, eles não se prestam a circunstâncias muito banais. Então, os Exus mais maduros, eles não ficam incorporando para comer pizza, nem para fazer churrasco, nem em festinha. Esses são os Exus noviços que querem resolver os atrasos dele a toque de caixa. Esses médios mais noviços ficam incorporando essa quantidade enorme de recém-Exus noviços. Por que eu estou dizendo isso? Temos que cuidar, e temos sim, é bom nós darmos elementos para que nossos Exus atuem em nosso benefício, porque a realidade que Exu vive, que Exu está, é o vazio. Ou seja, se é vazio, não tem nada lá, ele não consegue nos beneficiar com nada, ele não tem o que nos trazer. Então ele está totalmente dependente de que haja um acesso, haja uma evocação com um elemento junto. Porque se você não fizer isso, ele não consegue te beneficiar. Salve o seu Exu, que é atrelado direto ao seu Exu de frente. Esse teu Exu, ele consegue acessar você trazendo as suas necessidades kármicas, necessidades que lhe são pertinentes na sua vida. Mas os teus pedidos ele não vai fazer, porque você não deu nada para ele. Ele não tem como fazer, nem que ele quisesse fazer. Então, se você quer alguma coisa do seu Exu, vá diante dele, acenda uma velinha, né? Exu de trabalho não assenta-se Exu de trabalho. Exu de trabalho se firma, que é diferente, assentamento de firmeza, né? O Exu de trabalho se firma. Como se firma o Exu? Uma velinha, um copinho de cachaça, um cigarro. Geralmente o Exu às vezes quer uma coisa um pouquinho com elementos mais voltados com grãos, mais vegetais. Aí você pode colocar um uísque. Muitas vezes ele precisa de um elemento mineral, você põe um barramento de ferro. Tudo isso muda a sua vida como médium, porque se você der o elemento certo que ele está precisando, as coisas se processam na sua vida. Então, eu preciso fazer. Aí que está o ponto. Se o Exu pedir, você precisa. Se ele não pedir, você não precisa. Você está fazendo por sua conta. Por quê? Muitas vezes nós ficamos queimando vela à torta direita sem necessidade. Quando ele precisar, ele vai te avisar. Ele vai falar para mim: acende uma vela hoje, eu estou precisando. E quando você tem um pedido para fazer, é obrigatório que no mínimo uma vela você acenda. Fora as circunstâncias de você ter que fazer um padê, fazer uma entrega um pouco mais complexa, com o âmbito de você ter viabilizar, elementarizar, para que o Exu consiga materializar aquilo para você. Para Exu, tudo acontece quando você pede e dá elemento para ele. Se não fizer dessa forma, Exu me ajuda correndo, eu estou precisando, legal. E aí, o que eu faço? Você precisa dar um elemento para ele, você precisa dar condições para que ele trabalhe. A gente não pode mistificar, a gente não pode desconhecer o assunto e falar que a Exu está nos protegendo sem você dar nada para ele. Isso é farsa, é uma mentira. Eu acho que eu concluo dessa forma. Não, muito bom mesmo. Vamos lá, e que mais que o senhor pode falar pra gente do assunto que o senhor estava desenrolando aí, porque me pareceu que 2 perguntas foram fora dos temas, mas isso daí vai acontecer assim, porque o pessoal assim, o gostoso do pessoal é que eles gostam de perguntar mesmo, não interessa se é o tema, se não é, e é gostoso pra gente também, porque ele testa também um pouquinho do conhecimento de quem tá falando, né? Sim, eu acho muito oportuno, porque a Umbanda ela é carente nesse aspecto, apesar de ter bastante gente trazendo conhecimentos novos para a gente. E aí, nesse âmbito, voltamos ao assunto, a responsabilidade. Porque se nós fazemos muito curso, muito nos será cobrado. Mas por quê? Eu só estou fazendo curso despretensiosamente. Negativo. Para a espiritualidade não há esse âmbito de despretensão. Se você está enchendo o seu vasilhame, você está pesando a balança, automaticamente você aguenta mais agora. E quando você é iniciado,
e você faz uma iniciação, ou você faz um curso que é passivo de iniciação, a partir desse momento lhe é imputado uma responsabilidade maior, porque você sabe agora resolver uma coisa que não é todo mundo que sabe. Vamos dar um exemplo. A pessoa fala, eu quero fazer um curso, que agora eu vou fazer um curso de reiki. Maravilha. Que bom que você vai fazer reiki. Esse cara fez reiki. Amanhã ele está passando mal. Aí todo mundo está bem. Por quê? Porque sob a vida dele há uma atividade que ele passou pela condição de poder agora atuar com circunstâncias que não é todo mundo que tem, que a espiritualidade enxerga nele alguém mais capaz de resolver do que o outro que não tem. Porque é dado o fio conforme o cobertor. Então, se você é capaz de carregar vários cobertores, lhe será dado todos os cobertores que você aguenta carregar. E agora eu estou te tornando o cobertor não como um aquecedor seu, mas como uma carga. Enxergue o que eu estou trazendo para vocês. Porque agora é o seguinte, você tem agora essa arma, você vai ter que usar. Na espiritualidade não tem a obra do mago ocioso, do médium ocioso. Tem um monte de conhecimento, vou guardar para mim. Negativa. Você fez um monte de curso, você vai ter que usar todo esse grau que você tem nas suas costas. Porque a espiritualidade não vai... ela não é por causa que ela vai ser má, vou pesar nele, porque ele estudou.